Olá, meu público, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou falando hoje aqui na quarta-feira, acho que hoje é dia 15, né? Pelo menos eu vou falar e vou deixar registrado. Espero que eu consiga publicar isso aqui, né? Se vocês estiverem me ouvindo é porque eu publiquei, com certeza, né? Pessoal, eu vim aqui fazer um desabafo, uma confissão, assim, eu precisava conversar, como se diz, botar pra fora, falar isso aqui. Olha que eu até conversei, na verdade eu conversei só com um inscrito meu, né? Um inscrito, que eu tenho um contato assim bem próximo aqui, e ele até me aconselhou não contar isso aqui no canal. Ele falou, não conta, a galera vai te... Assim, se tu já tomou umas porradas lá no local, tu vai tomar mais porrada lá no... Não, assim, se eu já tomei porrada no fato que aconteceu, tu vai tomar mais porradas no canal dos inscritos, né? Não sei. Talvez sim, talvez não. Com certeza vai vir as críticas, mas eu acho que possivelmente não será no nível de um fato que aconteceu anteriormente comigo, tá? Eu vou contar aqui um fato que aconteceu ontem, terça-feira, comigo. E eu vou contar assim como é que eu enfrentei, como é que eu encarei essa situação. Eu posso dizer que hoje, de ontem para hoje, eu até que eu não tô assim muito movido por um sentimento de culpa. Eu tô mais assim, me sentindo ferido. Eu tô me sentindo ferido. Eu fui ferido nessa situação e eu praticamente assim, eu não pude, eu não reagi, eu tive que engolir seco. Sabe assim, quando aqui eu já vou até deixar assim antecipado aí, porque quem não gosta de ouvir essas coisas não ouça, né? Mas assim, foi uma situação humilhante, foi uma situação de humilhação, de ofensas, de depreciação, coisa que chegou-se até no campo assim, um discurso até criminoso, assim, o que essa pessoa fez. Se eu quisesse, né, engrossar mais, eu poderia até ter pego algumas partes disso aí, de uma situação que aconteceu, e até tomar uma providência, mas eu não vou mexer com isso não. A minha decisão desde o primeiro momento que eu vi aquilo foi de não partir para uma briga maior, porque eu tenho uma coisa assim na minha cabeça, que a gente tem que ter certas cautelas, porque o mal, ele não tem limite, né? Eu fiquei pensando assim, até que ponto esta pessoa é capaz, né? Até onde ela é capaz de ir na maldade dela. E eu sei que eu não sei que eu não vou muito além, né? Então eu preferi engolir, mas assim, repito, né? Eu saí ferido dessa história. Assim, eu sei que em parte eu tenho a minha parcela de culpa, mas ainda que eu tenha uma parcela de culpa, eu acho que foi pesado, foi uma coisa assim, não precisava aquilo tudo, né? Não precisava acontecer aquilo tudo. Então, assim, eu já inicio, eu vou começar o meu relato aqui, contando esse fato. Eu já reitero que eu tenho uma culpa nisso aí, né? Eu tenho uma culpa, mas enfim, né? Acho que tem coisa, existe erros que a gente, tipo assim, eu errei, mas o que a outra pessoa fez comigo, na minha visão, não justifica. Enfim, mas essa pessoa claramente ela é do mal. Para que vocês entendam um fato ocorrido comigo ontem, terça-feira, eu vou precisar puxar lá atrás. Eu vou puxar lá atrás. Para que fique bem claro aqui, né? Isso aqui é um desabafo. É um desabafo. Eu acho que quando eu falo, quando eu boto para fora, com certeza vai me trazer mais um pouco de alívio, né? Isso aqui eu posso dizer literalmente que foi o... Pessoal, eu já fiz muitas coisas assim no virtual, que eu mesmo cheguei aqui no canal antigamente e dizia assim, olha, isso aqui que eu fiz foi um teste. Isso aqui foi um teste. Mas o que eu vou contar para vocês aqui que eu fiz não foi um teste. Eu não fiz um teste. Pensem assim, que uma pessoa publicou uma reportagem, eu vou dizer quem foi essa pessoa. A pessoa publicou uma reportagem e eu comentei essa reportagem, eu até questionei. Fiquem tranquilos que não é Bolsonaro, não é Lula, não tem nada a ver com isso aí não. É uma pauta que inclusive a gente debate muito aqui nos canais Red Pills, né? Tem uma ligaçãozinha com a política, mas o debate ele não é propriamente assim dentro do campo político. Enfim, eu vou contar aqui para vocês, eu vou voltar lá no ano de 2004, que foi o ano que eu entrei no curso de matemática, graduação em matemática. Esse curso, conforme eu já relatei lá para trás,
tinha mais homens do que mulheres. Eu me lembro que nós iniciamos a turma com 40 pessoas, era 30 homens e 10 mulheres. E aí, uma mulher, ela fez o primeiro ano todinho de matemática e no final do ano ela abandonou o curso e migrou para uma outra área. Ela fez um novo vestibular na mesma instituição e foi cursar um novo curso, o curso de Educação Física. Eu vou dar um nome aqui para essa cidadã, que ela é a personagem principal aqui dessa história. Eu vou chamá-la aqui de Janaína, tá? Então a Janaína é uma mulher assim, praticamente da minha idade, acredito que ela seja da minha idade. Ela deve ter aí seus... Eu vou dizer que ela tem 37, eu não sei a idade dela exata, mas assim, como a gente ingressou na mesma época, acredito eu que ela tenha a mesma idade que eu. Eu vou chamá-la aqui de Janaína. Então, nessa turma que eu estudei, de 10 mulheres, que eu me lembre, tinha 2 mulheres casadas. Uma era a minha amiga Mariana e tinha uma outra mulher, que inclusive ela até me tornei muito amigo dela, hoje ela mora em outra cidade, muito longe daqui, é professora também. Havia 2 mulheres casadas, assim, ali já beirando os seus 40 anos, e pensem assim, as outras 8 mulheres eram tudo novinhas. Eu lembro que eu entrei no curso de matemática, eu já estava quase com 20, eu estava com 19 anos, já quase completando 20, até porque eu também fiz isso, eu fiz um ano de graduação e desisti, e migrei para o curso de matemática. Tudo isso aí lá no meu antigo canal foi narrado, né? Eu já fiz conteúdos, inclusive essa questão universitária, enfim. Aí, pessoal, durante um ano que eu estudei nessa instituição, eu fui testemunha de coisas, tipo assim, essa Janaína, ela tinha um grupo dela. Elas eram mais ou menos umas 5. Tudo piriguetona, sabe? Piriguete mesmo. Olha, aqui eu posso dizer para vocês que eu testemunhei desde... Me lembro de uma greve. Eu lembro de uma greve que os alunos fizeram, reivindicando umas coisas ali no percurso do ano, instituição pública. Eu me lembro de uma tarde que eu fui para lá, para cumprir um certo horário lá, né, dentro da greve, e elas estavam dentro de uma sala com seus colchões, elas estavam acampadas ali na instituição, assistindo filme pornô e trepando. Isso não foi alguém que me contou, eu vi. Já naquela época vazaram fotos íntimas, fotos peladas, fotos pornográficas mesmo, transando assim, mostrando as cenas sexuais dessas colegas minhas. Essas colegas minhas de turma, elas ficavam com professores em troca de notas, tipo assim, para receber aprovação na disciplina com uma certa facilidade. Então, assim, desde aquela época já eram pessoas de baixo nível, muito baixo nível. Eu convivi. Mas a Janaína, eu vou descrever aqui quem é essa mulher. Essa Janaína, ela é uma mulher alta. Se brincar, ela assim, quase da minha altura, né? Se ela não tiver 1,80 m, é quase. Branca, bem encorpada. Eu não acho ela bonita. Nunca achei. Se vocês percebem que eu tenho até uma certa apreciação por mulher branca, né? Mas assim, eu não acho ela bonita de rosto e nem de corpo. Ela, embora ela seja encorpada, assim, peitão, bunda, né? Mas eu acho ela meio quadradona. Não sei porquê, assim, acho que qualquer pessoa que olhar ela em pé, assim, você percebe que é meio quadrado. O contorno, assim, nas pernas. Tem a cintura um pouco fina, mas é quadrado, assim, o quadril, essa parte de cima. Eu não acho aquela mulher bonita, sabe? E aí ela, tipo assim, ela fez ali o primeiro ano de licenciatura em matemática e no final do ano ela fez vestibular para educação física e abandonou, né? Ela se despediu da turma, não vou mais ficar aqui, vou fazer outro curso. Mas ela continuou ali na instituição, o que apenas atrasou um ano, né? Pensem que, por exemplo, eu terminei meu curso em 2007, ela deve ter terminado dela em 2008, um ano depois. Pessoal, assim, eu nunca tinha trabalhado com ela, assim, ela mora aqui na mesma cidade que eu, inclusive essa patotazinha dela, esse grupinho dela mora aqui, todas moram aqui, umas 4 mais ou menos, parece que, se eu não me engano, 4 delas, incluindo a Janaína, moram aqui. Aí pensa assim, as outras formadas em matemática e a Janaína em educação física. E aí vieram os concursos públicos, passaram, né? Enfim. Essa mulher, pessoal, eu acho que aqui eu tô falando pra você, eu tô fazendo uma retrospectiva, né? Muito tempo atrás,
muito tempo atrás. Eu acho que vocês também, muitos aqui se recordam que eu contei relatos no canal de um tempo, de uma época em que eu enfrentei processos na justiça, sabe? Eu enfrentei processos na justiça com diretoras de escola. Eu até então, essa mulher pra mim, essa Janaína, ela não fedia e nem cheirava, sabe? Assim, eu não tinha nada contra ela, eu sabia que ela era safadona, mas eu não, tipo assim, não tenho nada a ver, a vida dela, né? Eis que um dia, isso se eu não me engano foi no ano de 2016, que foi quando eu tive o meu segundo embate judicial. Somos todos professores aqui na mesma rede de ensino, né? Eu sei que eu fiz a exposição de uma diretora e uma coordenadora, o que isso até acarretou um processo. E essa mulher, essa Janaína, ela falou num grupo, ela se pronunciou. Assim, pense assim, a pessoa não trabalhava comigo, nunca tinha conversado nada, nunca me abri com ela nada, sabe? Ela dando aula em outra instituição, não tinha nada a ver com o problema. E ela foi no grupo nesse grupo dos professores, onde eu fiz a exposição, e falou a favor dessa diretora. Ela falou, olha, você que é problemático, tá? Você fez um inferno na vida de fulana, depois você veio pra cá, você tá fazendo um inferno na vida que fulana é boa, fulana é uma pessoa maravilhosa, eu conheço elas, gente boa, você que é o problemático. E lá naquela época, já tem o quê? 6 anos atrás, né? Naquela época, eu lembro que eu respondi ela no grupo. Eu falei assim, eu digo, olha, eu não vou te dar satisfação, eu falei, porque tu tá falando de algo que tu não sabe. Eu falei, você não trabalha junto comigo, você não viveu o problema de perto que eu passei pra tá dando palpite aqui. Eu digo, então assim, eu aqui, ó, falei, tua opinião vai entrar no ouvido e sair pro outro. Eu não vou te dar explicações disso aí não, tá? Lembro-me que foi essa resposta que eu dei pra ela. Ela ainda ficou resmungando lá no grupo, mas eu ignorei. Mas já houve esse fato, né? Então vocês vão ligando aí. As putarias... assim, eu quero que vocês vão montando o quebra-cabeça da personalidade dessa mulher. Era puta lá no passado, depois... se tornou professora, me afrontou um dia num grupo. E aí, morando em cidade pequena, igual eu falei pra vocês, ela trabalha na mesma rede que eu, né? Nesse percurso, através das redes sociais, eu era muito usuário do Facebook. Fato é que eu na minha burrice, né? Eu já falei pra vocês que teve uma época que eu era muito burro, assim, eu saía adicionando todo mundo. Todos que me mandavam convite, até gente estranha que eu nunca vi na vida, eu saía adicionando, né? Era um pouco daquela... Eu diria que eu tinha um pouco assim... Como é que eu falo? É como se fosse uma vaidade de querer ter ali muitos amigos, muitos seguidores ali naquela página. Eu acho que eu consegui vencer isso aí, porque vocês podem ver que aqui no canal eu não fico suplicando aqui por números de inscritos. Raramente eu nem toco nesse assunto, eu não peço para ninguém estar curtindo, ninguém compartilhando e nem nada. Faça quem quiser, né? Eu acho que para mim o que importa é aqueles que me acompanham e participam comigo. Pode ser um número pequeno, mas que para mim o que importa mais é a qualidade, não a quantidade, né? Então eu já me libertei dessa questão de números, né? Mas naquele tempo eu tinha esse incutimento e eu achava que não tinha nada demais naquilo. Então esta cidadã, essa Janaína, acabou que eu tinha ela na minha página do Facebook. Eu não sei, talvez em algum momento ela me mandou o convite, eu adicionei. Vocês sabem que eu venho de um histórico de ser tolerante com abusadores. A minha vida quase inteira, agora que eu estou no processo assim de cortando isso, né? De me libertando disso. Mas foi o que eu mais convivi ao longo da minha vida, foi sendo muito, mas muito tolerante com essas pessoas abusivas, né? E por que eu estou falando de rede social, de convívio? Porque eu acompanhei 2 casamentos dessa mulher. Pessoal, essa mulher, assim, ela tem uma pompa, sabe? Ela tem aquela pompa, assim, de granfina, sabe? Já gostosona, bambambam, só anda... Adivinhe com quem que essa mulher casou, pessoal? Com um médico. Vocês acreditam? Uma professora de educação física conseguiu casar-se com um médico. Me lembro, não conhecia assim de ter amizade, mas como ele atendia particular, atendia no hospital público também. Eu me lembro que ele era um ortopedista. Não vem o caso, deixa quieto o nome desse médico, né? E era um médico muito requisitado, um cara assim já dos seus... Ele era bem mais velho que ela. Imagine essa mulher, sei lá, ela talvez já tivesse... Não tem muito tempo não, pessoal. Vamos botar uns 8 anos. Talvez ela tivesse ali nos seus 28 anos.
quando ela casou, ele fosse já um cara dos seus 42, 40, 42. Ele já era um homem assim, maduro, sabe? Você olhava assim pra ele, eu que tô arriscando. Ele deveria ter seus 40 ou 42 pela fisionomia, né? Meus amigos, mas foi ligeira, ela engravidou, ela casou, uma festa muito top. Me lembro na época que isso foi publicado, uma festa top de, como diz o top de linha, né? Aqui, de repente essa mulher desbravando de caminhonete, só andava de caminhonete, era passeios, viagens e mais viagens, que o cara, né, com quem ela casou ganha bem, né? Médico ganha bem. Meus amigos, mas ela viveu, eu posso dizer aqui para vocês, de base de uma memória, assim, mais ou menos, né? Mas eu digo para vocês que essa mulher viveu aproximadamente 4 anos com esse médico. De repente eu soube que ela se separou. Houve uma separação e esse homem foi embora. Esse homem foi embora daqui, sabe? Vazou aqui da cidade. Só que assim, ninguém nunca comentou assim o porquê que a Janaína separou do doutor fulano de tal. Tá. Demora-se ali, sei lá, mais um ano, de repente, nas redes sociais, isso aí aqui eu vou falar de uma época não muito distante ali, um pouco antes da pandemia. Pense assim, 2 anos antes da pandemia foi 2020, 2018. 2018 foi o ano que eu gostava foi meu último ano assim que eu fiz muita aula de ritmos. E aí, de repente, um cidadão que fazia. Eu já falei aqui que quando eu fazia aula de ritmos na academia, era poucos homens. Tinha dia que tinha 2, tinha 3, era assim. Era mulheres ali, né? Era uma prática de atividade física mais feminina. Mas eu ia, foi a atividade que, assim, eu me adaptei, que deu certo comigo, né? Os aeróbicos aí, outros que eu tentei, eu sentia muito aquela famosa dor de viado, né? Então no ritmos eu não sentia a dor de viado, a dor, né, aquela dorzinha na costela. Então eu fazia, e adivinha, o cidadão que casou com a Janaína fazia aula de ritmos, eu acabei me tornando amigo deste rapaz. Pessoal, um cara bonito. Pense assim, o médico, ele não era tão bonito fisicamente. Mas já eu lembro que ele era um homem assim, a pele meia grossa, sabe? Pele grossa, moreno, cabelo grisalho, meio barrigudinho já. Ele não era aquele porte de homem shed, né? Mas esse segundo marido que ela arrumou, um policial militar. Policial militar, não tinha muito tempo, mais novo, até onde eu soube, era um pouco mais novo que ela, cara jovem, mas marombado, meus amigos. O cara marombado, eu lembro que ele fazia aula de ritmos, terminava ali, né? Ele treinava, suava ali um pouco, aí ele ia fazer a musculação dele, mas o bicho todo trincado, sabe? E bonito, fisicamente, como eu falei, bonito de rosto, de corpo. E ali foi uma coincidência, ao tempo que eu tava ali fazendo o ritmos e acabava conversando com ele, um dia ele falou, olha, eu sou esposo da professora Janaína. Eu sou o marido da professora Janaína, casei com ela e tal. E eu falei, conheço e tal. Pessoal, pensem assim, embora essa mulher tenha me afrontado um dia no grupo, embora eu soubesse, acabou que eu não guardei mágoas dela. Assim, sei lá, deixa pra lá, né? Passou. Ela falou aquilo comigo, era amigo dela. Eu não era amigo dela. Pessoal, como eu lhe disse, ela teve uma filha do médico, né? Mas desse segundo casamento, pessoal, eu acho que se ela viveu 1 ano com esse policial, foi muito. De repente, fico sabendo que o cara não estava, inclusive, ainda em algum momento, assim, sei lá, ali 2019, pensa assim, sei lá, ele casou no início de 2018, 2019, meados de 2019, um dia o cara falou pra mim que não estava mais com ela. Falou, não, já me separei, não consegui conviver com essa mulher. E aí, de lá pra cá, foi o tempo. 2019 também foi o ano que eu saí do Facebook. Eu sabia muito da vida do povo, era no Facebook, né? Passei a não saber mais, assim, não tinha. Mas em algum momento alguém soprou pra mim que ela tava sozinha, só com a filha, né? Tipo, virou mãe solteira, uma mulher separada e com a guarda da filha, né? Hoje essa filha dela é uma garota ali já dos seus 7 para 8 anos. Eu já vi fotos dessa menina. Já tá grandinha. Pessoal, de repente essa mulher entra ano passado para trabalhar lá na escola que eu dou aula de manhã. Ela foi lotada lá, como professora de educação física. O primeiro semestre ela ficou como... Vocês lembram que eu falei da Soraya? A Soraya,
de professora de educação física, foi para coordenação, até o meio do ano, cobrindo a licença maternidade da Jezabel. Quando a Jezabel retorna, a Soraya pede remoção e ficou como coordenadora noutra escola. E aí essa Janaína ficou na cadeira de professora de educação física lá, com essa carga horária, 3 dias na semana, segunda, terça e quarta. Ela tem um segundo vínculo, que ela trabalha nas quintas e sexta, e parece que até no sábado. Enfim, eis que essa mulher vai para lá trabalhar. Trabalhamos o período remoto, trabalhamos ano passado ainda 3 meses. Esse ano, o início ali ainda 1 mês e pouco foi no remoto, depois retomamos as aulas presenciais. E eu assim, na convivência com ela, eu nunca fui de sentar e bater papo com ela lá. Pouquíssimas vezes aconteceu, digamos assim, eu tá ali na sala dos professores, às vezes ela chegava ali, sentava com as outras professoras, começava a conversar em algum momento, às vezes eu falava alguma coisa, é isso aí mesmo, realmente é isso aqui. Eu estou falando em relação à Janaína, né? Concordava com alguma coisa, ria de alguma coisa que ela falava, mas nunca foi aquela pessoa, uma amiga. Essa pessoa que eu sentei hoje, só eu e ela, pra gente bater um papo. Não, nunca fiz isso, mas sempre mantive o respeito. Mas esse ano começou a acontecer uma situação especialmente ali, depois que eu cheguei daquela viagem dos States, começou a acontecer uma situação um pouco assim estranha para mim, sabe? Quando eu cheguei da viagem, eu tenho 2 dias na semana para planejar. Nessa escola de manhã funciona assim: toda terça eu fico liberado da sala até a hora do recreio, de 7 a 9, de 7 a 9 e meia eu tô liberado. Aí só depois do recreio lá dos alunos, aí eu assumo a turma, né? E na quinta-feira eu tô livre, totalmente, eu não entro em sala. Só que o que estava acontecendo? Todas as segunda-feira, geralmente à noite, a coordenadora pedagógica me mandava um áudio, eu me ligava e dizia assim: professor Vitor, a professora Janaína amanhã não vai poder vir, que a filhinha dela tá doente, e aí ela não vai poder vir, ela vai mandar o atestado depois. Eu queria ver com você, assim, para você cobrir ela, você ficar no expediente, o horário que era do teu planejamento, você ficar com a turma, porque não tem, como é que vai ficar esses meninos lá sem professor? Como essa coordenadora, ela foi diretora, agora está como coordenadora, ela sempre foi uma pessoa legal comigo, assim, já me ajudou muitas vezes, eu falava, não, tranquilo, pode deixar que eu fico. Pessoal, particularmente essa senhora lá, ela é uma pessoa assim que eu não fiz de má vontade. Eu fiz mais como se fosse para ela e não para a Janaína. Eu estava atendendo um pedido da coordenadora. Eu falei, não, tudo bom. Por quê? Porque eu já precisei. Eu já tive situações que eu precisei me ausentar. Eu também já precisei ir no médico. Às vezes ela, vai lá a tua consulta, deixa que eu seguro as pontas aqui, a gente dá um jeito aqui, não precisa trazer atestado. Ela já foi muito legal comigo nesses momentos. Às vezes dia que eu precisei sair mais cedo, já teve dia que eu precisei sair depois do intervalo para resolver uma questão minha. Enfim, aí eu falei, não, de boa, pode deixar a turma lá que eu assumo. Só que a questão é que isso foi... Toda semana estava assim. Toda semana ela emitia um atestado no dia a dia para minha turma, sabe? Até que cerca de, 3 semanas atrás, mais ou menos, essa Janaína comunicou no grupo a saída dela. Ela falou, olha, eu estou saindo, tá? Eu estou saindo, eu não vou ficar mais aqui, eu vou para um desvio de função. Ela falou, eu consegui um cargo de confiança, eu vou ficar desviado da função, da sala de aula, em outro lugar, mas assim, foi bom ter trabalhado com vocês, assim, fez toda aquela capa lá no grupo, né? Pense que nessa época eu já estava para conversar com a coordenadora, para dizer assim, não, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo bem, mas assim, vai virar rotina, assim, toda semana daqui para frente, até o fim do ano eu não vou ter mais. Pessoal, essa mulher não dava aula, ela não dava as aulas de educação física dos alunos. Me lembro que os alunos se queixavam, sabe? Poxa, professor, eu queria de aula, minha tia não veio dar aula de educação física. Aí na quarta-feira, que era o dia dela planejar, era o dia do planejamento dela, aí ela vinha. Geralmente era o dia, sempre nas quartas-feiras eu vinha. Vocês percebem que parece que era uma jogada assim?
Segunda e terça que tinha que botar a mão na massa, trabalhar mesmo, ela não vinha, ela empurrava atestado, e aí na quarta-feira ela aparecia porque era só para ficar no computador. Mas aí tudo saiu, né? Já tem até uma nova professora, tem uma professora contratada lá, que eu achei até meio atípico, assim, uma professora de educação física gordinha. Ela é bem gordinha, aqui assumiu agora. Eu não sei como é que aquela mulher dá conta de ministrar, brincar com os meninos dela gorda daquele jeito. Mas pelo menos até agora tem se mostrado uma pessoa até simpática lá no nosso meio. Meus amigos, agora eu vou chegar na parte aqui. Olha, agora eu vou falar do erro, né? Aqui eu vou, antes que qualquer pessoa jogue isso na minha cara, eu mesmo jogo isso na minha própria cara. Eu vou falar, foi um erro cometido, mas o erro já foi cometido, tá? O erro já foi cometido, não tem como voltar atrás, e de certa forma eu paguei o preço por esse erro. Eu paguei o preço, sabe? Só que eu achei que o preço foi bem amargo. Pessoal, vocês lembram que um tempo atrás eu falei que eu tinha saído de um grupo lá do curso de graduação, da turma de matemática. Uma vez eu comentei, e aí teve uma professora lá que inflamou, porque exatamente eu não consigo lembrar exato assim o que foi que eu falei, mas foi alguma coisa sobre assédio. Eu lembro que eu falei alguma coisa assim do meu problema de que mãe solteira me assedia, e que eu não tenho a quem recorrer, que a lei é difícil. E essa professora, ela fez um shame, ela e mais umas outras. Só que eu estou falando de uma outra, não é essa Janaína. Foi uma outra cidadã, que inclusive é da mesma panelinha dessa Janaína. Elas são um grupinho de 5, eu contei. Elas são 5 mulheres ali, tudo assim da mesma faixa etária, todas professoras, só que espalhadas, umas aqui, outras em outras cidades, enfim. Mas lá no grupo tava todo mundo reunido ali, né? E detalhe, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Por que eu falei para vocês? Eu sabia que esse grupinho de mulheres, elas são uma panelinha, elas são muito amigas, sabe? Mas assim, durante muito tempo que eu estive nesse grupo, essa Janaína não fazia parte, pessoal, desse grupo. Me lembro muito bem. Me lembro que éramos 39 pessoas. Éramos 39 membros no grupo, os alunos, né, a turma em si. Por quê? Porque essa Janaína, ela saiu, ela foi fazer outro curso. Inclusive, ela não é professora de matemática aqui. Enfim, me lembro que era sempre 39. Na minha cabeça, essa mulher não existia lá nesse grupo. Eu nunca tinha visto participações dela. Mas assim, uma outra cidadã, com a qual eu tive uma treta lá para trás, né? E essa treta, na época, gerou muita... Eu lembro que eu recebi duras críticas no canal, né? Os caras, porra, tu é louco. Assim, eu recebi duras críticas aqui no canal, porque eu tinha feito esses comentários lá nesse grupo. E aí eu saí do grupo, né? Quando teve aquela situação. Na verdade, o shame dela pra cima de mim foi, do início ao fim, foi me chamar de viado. Viado, você tem que dar o cu, você precisa de um negão. E aí, naquele tempo, diferente de agora, eu não me senti muito ferido com aquilo. Eu levei mais na palhaçada, assim, pro lado do humor, sabe? Mas o que eu vou contar aqui pra vocês foi muito diferente do que aconteceu da outra vez. Pessoal, eu devo ter ficado mais ou menos, sei lá, eu não consigo lembrar, mas talvez eu tenha ficado de 5 a 6 meses fora desse grupo. Fora, ninguém me botou. Passados, vamos botar aí 6 meses, de repente alguém me colocou nesse grupo. Um colega lá me adicionou, sem falar comigo, sem, assim, combinar comigo. Simplesmente ele pegou meu contato e me adicionou lá. E aí, eu, em vez de sair, fiquei. Mas eu sempre, na minha cabeça, digo, adicionou, deixa lá, eu não vou falar nada. Pessoal, de lá pra cá, nunca eu vinha comentando nada. Raramente, às vezes, eles conversam muito entre eles. A maioria é esquerdista, odeia o Bolsonaro, defende o Lula. As conversas que fluem mais entre a maioria é isso. Então, eu já não me metia nessa conversa, eu não opinava de política lá, porque eu sei como é que é, eu sei qual é o posicionamento da maioria. E raramente eu olhava, às vezes quando eu olhava tinha 900 mensagens, tinha 1000 mensagens lá, mas eu não... Eu ia passando, raramente eu olhava. Aquela minha amiga... Tinha vezes que a minha amiga Mariana, ela me ligava, tu viu isso assim, tal situação que aconteceu lá no grupo? Eu digo, não, minha amiga, eu nem vi aquilo ali.
Eu digo, eu não olho esse grupo. Eu falei, me adicionaram lá, mas eu nem perco meu tempo olhando aquilo ali. Às vezes a Mariana que me contava que a Mariana está nesse grupo. Ela, olha, fulano não sei o quê, que fulano adoeceu, que fulano, por exemplo, fulano passou na prova do mestrado e está cursando mestrado. Fulano ingressou no doutorado agora. Fulano passou. Então, assim, de vez em quando a Mariana me dava alguma notícia lá do grupo, porque eu não acompanhava as conversas. Mas ontem, terça-feira, olha o que aconteceu. Eu fui para a escola de manhã, da aula. Só que ontem, terça, né? Falo na quarta, ontem, terça, como eu falei para vocês, de 7 às 9h30 eu não fico em sala. Fui para a sala dos professores, chego lá, sala cheia. Tinha umas 3 professoras lá dentro, e guarda e gente da limpeza. E a sala é pequena, não, assim, o ambiente é pequeno. E ali eu não tinha onde botar o meu computador. Acabou que eu fiquei sentado ali, eu não tinha outro lugar para. Eu até, quando eu vi aquele tanto de gente, eu perguntei à coordenadora, eu falei, a sala multifuncional tá desocupada? Eu falei que eu podia ir para lá, porque aqui eu não tenho. Ela falou, não, mas a fulana já tá aqui nessa sala, porque a sala lá tá ocupada, não sei com quem que tá fazendo aí. Não tinha onde eu ficar, né? Não tinha onde eu poder ligar aquele meu computador. Lá tem uma biblioteca que tá jogada às traças. Eu já entrei lá dentro, é só poeira e teia de aranha. Parece que as mulheres não limpam, não sei como é que deixam ficar numa situação daquela. Se eu entro ali, eu vou parar no hospital com crise alérgica. Antes da pandemia, a biblioteca dessa escola era excelente, mas depois que voltamos, nunca ajeitaram. Tá só o pó. Enfim. Pensei, vou ficar sentado aqui mesmo, pessoal. Aí praticamente eu cumpri o horário. Eu fiquei sentado, eu não pude planejar, eu não pude fazer nada, eu fiquei sentado ali mexendo no meu telefone. Pessoal, de repente eu abro o grupo. Resolvi abrir o grupo da matemática, essa turma. E logo, pensei assim, o WhatsApp, quando, sei lá, tem 500 mensagens, ela começa, ele apresenta ali, 500 mensagens não lidas. É dali pra frente, né? Dali pra frente a gente vai começar a olhar. Pessoal, quando eu olhei, um senhor que hoje já é aposentado, ele foi coordenador eu não vou nem falar o nome dele, que é uma pessoa muito conhecida da instituição, né? Claro que ele vivia lá na capital do estado e na minha época ele foi coordenador do curso. Esse senhor, ele está no grupo. Tem alguns professores nesse grupo, pessoas que lecionaram na nossa época. Alguns alunos resgataram os contatos e jogou lá no grupo para interagir, né? Então esse senhor, que eu vou... Deixa o nome dele quieto, né? Ele é uma rápida menção aqui. Ele publicou uma notícia. E ele escreveu também uns textos dele, né? Ele próprio opinando. A reportagem, que agora eu não quero nem... assim, foi tão desgastante o que eu passei que eu não quero nem olhar essa reportagem. Mas assim, ele publicou uma reportagem. Essa reportagem falava o seguinte. Estava falando do sofrimento das mães solteiras. Eu li um pouco do texto. Lá estava falando assim, que... a mulher, né, as mães solteiras aqui no Brasil, que elas são muito guerreiras, que elas sofrem muito, né? Porque elas, além de muitas têm que trabalhar, têm que estudar, ainda têm que dar conta do filho, têm que acompanhar a vida escolar do filho, têm que fazer comida, dar banho, zelar desse filho, né? E aí é uma carga muito pesada e que os pais, a maioria dos pais, deixa tudo nas costas das mães. Tipo assim, os homens não exercem a paternidade, os homens não colabora, não quer fazer parte, até mesmo, ele lá falava que até aqueles que moram dentro da casa, junto com a mulher, também, tipo assim, deixa tudo para a mãe, né? A mãe que tem que cuidar mesmo. E os outros, ou que são separados, ou que não assumem paternidade, lá falou dos vários contextos, e falando assim, olha, é preciso fazermos políticas públicas para que os pais assumam, né? O pai, ele tem que participar mais da paternidade, para não ficar pesado para a mãe. Aí o professor... Eu chamo assim porque ele, assim, embora na época ele foi tipo um diretor de ensino, uma coisa assim, mas ele é um professor, né? E ele comentou, e ele botou um texto bem singelo, e ele botou meio escravo, meio mangino também, né? Ele falou assim, poxa, me solidarizo muito com essas mães, né? Coitadas, eu acho que deveria se criar mais leis para, tipo assim... fazer com que os pais participem mais. Os pais precisam participar mais da criação dos filhos. Ele chegou a comentar, pior que eu não, igual eu falei, eu não estou lembrando de tudo aqui, mas ele comentou alguma coisa de um projeto de lei, que tinha um projeto de lei. Ele até falou, olha, fiquem atentos, entra lá no site,
E olha, porque assim a gente precisa precisa ser cultivado isso, né? Os pais participarem da criação dos filhos. Pessoal, quando eu vi essa interação, aí eu fui passando mais, né? Eu fui vendo essa Janaína e mais umas 3 lá, que tudo mãe solteira. Aí elas estavam botando assim, elas concordando com o professor, né? Elas falam, né, professor, eu que o digo, eu sofro isso na pele, sabe? Eu sofro isso na pele, porque minha filha tem pai, mas tudo fica nas minhas costas, sabe? Eu trabalho muito, ainda tenho que dar conta, eu que tenho que ajudar, é muito pesado, sabe? Só Deus sabe o que eu tenho passado para criar minha filha só. Eu tenho conseguido, mas assim, nós somos guerreiras, sabe? A gente é guerreira mesmo. Uma delas chegou até a publicar a foto da casa. Eu até botei essa foto dessa casa dela lá no grupo do Telegram lá pro... Esse caso que eu tô contando aqui pra vocês, pelo menos uns 3 prints eu mandei lá no grupo, assim, só... Antes que eu comentasse aqui pra vocês, eu também eu compartilhei lá no grupo, né? Assim, uns 3 fragmentos só. Aquilo não dá nem 5% o que eu botei lá do que foi a conversa. Na verdade, eu botei lá o início do problema, né? Ali quando o problema estava começando, eu botei, mas o trem inflamou muito depois. Aí eu vi aquilo ali e elas comentando, né, da dificuldade. Olha, pessoal, a besteira que eu fiz, né? Eu fui lá e comentei. Eu fiz um comentário em cima da notícia que esse professor tinha comentado, mas não foi assim com deboche, não foi muito diferente dessas do que geralmente quando eu entro com aqueles deboche é quando eu tô anônimo. Como ali era o meu perfil mesmo, meu número, eu falei de uma maneira mais respeitosa. Aí eu fiz um questionamento ao professor. Eu falei assim, professor fulano, eu li aqui, né, acompanhei aqui os depoimentos e tal. Eu falei, isso aqui é uma situação muito complicada, ó. Entendo, texto, tá? Não era áudio, texto. Eu falei, isso aqui é uma situação muito complicada. Eu falei, porque isso aí que o senhor argumentou e que a notícia veiculou, na verdade é assim pela própria lei. Eu falei, a lei determina que a guarda das crianças é da mãe. O pai, ele pode até participar, né, tem uns dias quando não está ali na convivência, mas assim, a guarda principal é da mãe. É prioritário isso aí. Eu falei, aí de repente, igual o senhor falou aí, se criar uma nova lei agora, dando mais direitos ao pai, né? Tipo assim, não, agora tá muito pesado aqui para a mãe, vamos colocar aqui... Pessoal, aqui eu estou falando com minhas palavras, tá? Aqui a ideia foi mais ou menos essa ideia. Claro que a minha fala aqui não está um texto exato como eu escrevi lá. Mas o direcionamento foi esse. Falei, se de repente se tira essa guarda e joga mais para o pai, né? Para o pai realmente botar a mão na massa ali, ajudar a criar o filho, de repente vai se dizer que está tirando um direito da mulher. Não, tá, um direito que foi conquistado está sendo tirado da mulher. Eu digo, então, tem essa situação, se coloca... Eu falei, outra coisa. Eita, tem que ter coragem aqui para mim ir até o fim, né? Eu fui muito formal, assim, na forma de colocar, né? Eu digo, tipo assim, eu fui pontuando. Eu digo, esse é um ponto. Eu falei, o segundo ponto. Existem muitas situações de pais que querem. Eu falei que querem participar, mas tem muitas mães também que faz alienação parental. Eu falei, a alienação parental existe. Falei, tem mãe que faz, ela não deixa, mesmo que foi acordado lá na justiça, ela não deixa o pai ver o filho, ela não deixa, ela induz como foi a palavra? Eu vou usar induz, né? Ela induz a mente da criança para odiar o pai. Aí como é que esse pai vai poder ter contato com o filho? Eu digo, por fim, muitas engravidam, né? Tem muitas mulheres que engravidam de Zé Droguinha, de Cafajeste. Claro que esse tipo de homem não vai assumir paternidade nenhuma. Isso aí nem com ordem judicial eles não vão assumir. Eu digo, então, é um problema muito difícil esse aí. Eu falei, pessoal, foi um momento quando eu botei assim, esse problema é muito difícil, eu botei um kkk. Esses foram 2 textos que eu escrevi. Esse foi um texto, houve um segundo texto em que eu falei assim... Não, pera lá. Foi só um texto, tá? Foi um texto. Mandei. Pessoal, e aí eu mandei esse texto. E aí, sei lá, fui olhar outras coisas lá na minha bolsa, fui dar aula, vim pra casa, almocei, fui pra escola à tarde dar aula, e eu não olhei mais.
Mandei a mensagem, ficou lá aquele texto. Lá eu não fui olhar mais assim o que tinham dito, o que tinha, até porque ainda tinha muita mensagem para frente, igual eu falei para vocês, tinha mais de 500, sei lá, tinha umas 500, é como se, sei lá, essa conversa foi de dias atrás houve essa publicação, e aí ontem foi que eu fui ver e fui comentar, né? E aí a conversa caiu lá pro final, né? E quando já estava perto do recreio, lá na outra escola, eu peguei o telefone e fui olhar. Fui olhar de novo o grupo. Meus amigos, quando eu olhei, tava cheio de arrobazinho, né? Alguém já tinha me marcado lá. Ô pessoal, mas essa Janaína surgiu. Pra mim foi assim uma surpresa, que eu não sabia que essa mulher tava no grupo. Meus amigos, mas essa mulher foi assim, foi um show de horrores aquilo ali, sabe? Assim, a quantidade de ofensas, a quantidade de... Não foi assim com palavrões, não foi palavrões, xingamentos, sabe? Foi eram frases, era um discurso mesmo assim para me botar no chão, assim, para dizer assim que eu sou um João Ninguém, sabe? Que eu sou um burro, que eu não tenho moral nenhuma para estar ali. Eu vou tentar aqui pontuar coisas que ela disse, assim. Foi muitas mensagens, mas muita. Pensa assim, ela escreveu ali de 8 da manhã até aquelas 3 horas da tarde, tinha muito texto dela, sabe? Ela foi pegando ali ponto a ponto, assim, ela foi querendo, tipo, refutar, né? Ela refutou o que eu tinha dito. Mas sempre na verdade eu falei que ela não usou palavrões, mas ela usou alguns, tipo merda, me chamar de merda, de porra. Não falou, não me xingou, foi assim, sei lá, de Satanás, esses nomes mais pesados, né? Mas tipo assim, porra, cara, como é que tu fala uma merda dessa? Como é que você fala uma merda dessa? Por que tu não vai estudar? Vai estudar primeiro pra tu vir falar, pra tu não passar vergonha aqui no grupo. Como é que tu fala uma coisa? Tu não sabe de nada, você não sabe de nada pra tá falando aqui. Não existe isso que tu tá falando. Não existe isso aqui que você tá dizendo. Nós mães, a gente sofre muito e os pais é que não querem. Os pais não querem. Eu tiro pelo meu. Por que eu tô criando a minha sozinha? Porque o pai não quer saber. O pai não quer saber dela, sabe? Mal paga a pensão, só paga a pensão. Eu já fiz foi implorar, eu já implorei pro meu ex-marido, pai da minha filha, ter contato com ela. E ele não quer, sabe? Ele foi, durante o tempo que a gente viveu junto, até que ele foi um pai bom, ele ajuda, ele paga a pensão direitinho, mas não tem muito contato com minha filha. Eu conheço muitos pais por aí que faz, não existe isso aqui, isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo que você falou. Sabe, como é que tu abre a boca? Tu já teve filho? Você tá falando de uma coisa que tu não tem propriedade para falar, que tu nunca teve filho. Você não tem filho para estar falando aqui. Deixa para opinar quem sabe o que é. Só sabe o que é ter um filho quem já teve. E assim, pessoal, mas ela me descascou, sabe? Ela me descascou. Meus amigos, quando eu vi aquele monte de desaforo dela comigo, eu tomei um choque, assim, na hora, sabe? Eu tomei um choque e, assim, a minha primeira atitude, igual eu falei pra vocês, eu não tinha falado aquilo como deboche. Eu tinha falado aquilo realmente, assim, argumentando no campo. Sério que foi, eu confesso, foi uma loucura, né, o que eu fiz. Foi uma loucura. Minha garganta tá seca, eu não trouxe água. Deixa ele pegar uma água pra mim. Pessoal, quando ela botou essa mensagem, imediatamente como eu lhes disse, estava ali, sei lá, faltando poucos minutos ali para o intervalo, eu comecei a digitar. Mas a minha tentativa foi de tentar resolver aquela situação para ficar numa boa. Eu falei assim para ela, houve uma fala, eu respondi ela partindo da seguinte fala. Ela disse assim, pois eu sou mãe solteira e nunca... mesmo meu ex-marido não fazendo... presente, minha filha nunca faltou nada porque eu não preciso de macho e não sei o quê. Aí eu disse assim pra ela, não pessoal, deixa eu fazer uma retificação, é porque é muita coisa pra me lembrar. Na verdade eu vou tomar um suquinho de uva bem aqui, só um momento, eu pausei aí, né? Aqui é o famoso vídeo caseiro, viu? Pensa que é como se você estivesse junto comigo aqui. Vamos lá, continuando. Eita, eu não passei o óleo Singer ainda na minha porta aqui, mas eu vou passar. Deixa eu lembrar depois aí, tá? Vocês escutaram aí o barulho, né?
Então vamos lá, continuando. Na verdade, eu mandei uma segunda mensagem. Agora que eu tô lembrando, eu mandei sim uma segunda mensagem. Eu escrevi assim. Só que a segunda mensagem foi curta, foi um texto curto. Eu botei assim, entre aspas, graças a Deus. Isso é uma expressão que mesmo eu sendo ateu eu uso, né? Graças a Deus, não casei nem tive filhos. É um problema a menos na minha vida. Pois, deixa eu ver. Não, um problema a menos na minha vida. Entretanto, ainda tem um problema, que são muitas mães solteiras querendo casar comigo. E o fato de eu não querer, não aceitá-las, isso gera raiva. Foi mais ou menos assim a expressão que eu coloquei. Aí, de base dessa fala que eu coloquei, ela respondeu, ela fez uma dura crítica em cima dessa fala. Ela, como eu lhe disse, me jogou no chão. Ela, que mentira, você é um louco, sabe? Você é um louco, você tinha que se tratar, você tinha que procurar um psiquiatra e tomar medicamento tarja preta, que tu tá ficando doido. Ela falando, eu que ganho muito mais do que você, não tenho esses assédios, eu não tenho esses assédios de homem, é você que tá dizendo isso, é mentira. Quem diabo é a mulher que vai querer? Não existe essa mulher que te assedia, não, cara, isso aí é tu que tá... Pessoal, mas assim, uma fala que eram textos assim, mas textos assim muito carregados, sabe? Eu sentia assim aquela fala carregada de raiva. Aí nessa fala ela explicitou que tipo assim, que ela não precisava de macho. Ela falou: ganho muito bem, sempre dei conta de sustentar minha filha, sabe? No dia que eu quiser um macho, não, aquela fala que você já típica de mãe solteira, sabe? Não preciso, minha filha tem do bom e do melhor. Aí quando ela falou isso, o que eu respondi pra ela? Eu falei assim, eu digo, Janaína, minha amiga, ainda usei até essa expressão amiga, né? Eu digo, Janaína, minha amiga. Eu digo, eu nem sabia que você estava no grupo, mas eu te falo com sinceridade, eu não escrevi esse texto jogando indireta pra você, não. Não foi indireta. Eu falei isso aqui num contexto a nível do nosso país. Isso aqui é uma realidade do nosso país. Mas assim, você tá de parabéns. Eu falei, você tá de parabéns. Você é uma mulher que estudou, você priorizou se emancipar primeiro, se tornar uma mulher independente para depois você cogitar ter filhos. Eu falei, só que a sua realidade não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. A maioria das mulheres no Brasil, elas costumam engravidar nova. E é 3, e é 5. Eu falei, você trabalha na educação, você é consciente dessa realidade que existe. Eu falei, quando eu falei que tem mães solteiras que mexem comigo, não são mulheres do seu nível. Se bem que tem, né? Mas nessa hora eu pulei isso aí, né? Eu falei, geralmente são mães solteiras que engravidaram sem nenhuma estrutura, sem estudo, sem trabalho, sem nada, são pobres. Aí um cara que nem eu, elas veem como se eu fosse a galinha dos ovos de ouro. Eu falei, mas assim, eu falei, não generalize, você faz parte da minoria. Eu falei, você faz parte da minoria de mulheres e está de parabéns. Eu falei, você está de parabéns. Eu falei, bom seria se as outras mulheres fizerem, mas não. Eu falei, olha, mas assim, eu não falei isso aqui para te ofender. Falei, nós somos colegas. Eu falei, a gente é colega de profissão, trabalhamos na mesma rede aqui. Eu falei, recentemente você estava trabalhando junto comigo. Eu falei, eu não quero problema, raiva entre nós aqui, ressentimento nem nada. Eu falei que você compreenda aqui o que eu quis dizer. Pessoal, eu falei isso. O próximo passo, após eu ter dado essa explicação, ter até feito um elogio ali para ela, foi o shame de viado. O primeiro shame foi que eu era louco. Que eu era louco. Aí depois retomou-se essa questão que eu era louco e que eu era viado. Que o meu problema, ela falou, o teu problema é que você é um viado enrustido, sabe? Você é homossexual, só que você não se assume e você fica com raiva das mulheres. O que nós mulheres temos a ver? O que a gente tem a ver com o teu problema? Tu tem que procurar tratamento. Pessoal, foi nesse momento, assim, foi um momento assim que eu comecei a me sentir ferido, sabe? Com aquelas... E aí veio, tipo assim, ela foi o carro-chefe, mas as amiguinhas, as outras 4 companheiras dela vieram atrás, endossando aquelas falas.
e batendo palminha. É isso aí, amiga, arrasou, amiga, faço minhas as suas palavras. Você é Vitor, uma botou assim, Vitor é um fusquinha e entrou sem dar seta. E você é um bitrem, sabe? É bom pra ele tomar vergonha na cara dele, pra ele aprender, sabe? Isso aí é pra ele aprender. Você colocou ele no lugar dele. E ali as outras ficaram assim, massageando o ego dela ali, sabe? E reforçando essa questão da viadagem. Não tem mulher. Não tem mulher nenhuma assediando esse daí, não. Isso aí é porque ele não tem a coragem de assumir a homossexualidade dele. Então, assim, o argumento delas pra cima de mim foi esse. Aqui, quando eu vi isso aí, eu dei uma. Aí foi um momento. Claro que eu interagi, eu ainda respondi algumas mensagens. Aí eu falei assim, eu digo, olha, eu falei, quando você. Deixa eu ver. Não, quando ela me mandou eu ir pra psiquiatria, né? Aí eu falei assim, eu digo, nossa, querida, mas você tá muito chique, você fez medicina, né? Eu digo, posta a foto aí do diploma. Eu falei, se tu tiver o curso de medicina, eu digo aí, eu posso até levar em conta o que tu tá falando. Eu digo, mas fica tranquila que eu não vou precisar de psiquiatra, não. Recorrente eu faço psicoterapia exatamente para eu não adoecer. Ó, eu digo, deixa eu te passar aqui uma. Eu digo, eu vou te passar uma aqui pra você, já que você acha que eu sou tudo isso, né? Eu digo, eu posso ser tudo que tu tá falando, viado, como é que eu falei? Viado, fracassado, né? Eu botei uns termos lá, eu digo, mas olha aqui, pessoal, eu não sei, o pessoal até falou que eu não deveria ter feito isso, né, lá no grupo. Mas eu postei, pessoal, eu peguei três fotos minhas e joguei no grupo. Eu disse assim, eu falei, tá aqui, ó. Eu falei, não sustento mulher, não sustento filhos, porque o meu dinheiro eu gasto para viajar pro exterior, Nova York, Boston. Pessoal, quando eu botei essa foto, meus amigos, foi mesmo assim pensa assim, uma fogueira que eu cheguei lá e joguei assim um balde de água gelada em cima. Olha, morreu, acabou. Ninguém falou mais nada. Nada, nada, nada na hora que eu botei. Pensa que isso já era ali por volta das 16 horas. Por volta das 16 horas. Eu. Aí eu vim embora pra casa. Chegando aqui em casa, eu fui olhar de novo o grupo. Tava silêncio, sabe? Tava um silêncio o grupo. Nenhuma delas falou nada. Ficaram caladas. Quando viu minha foto, que essas imagens, elas não. Eu lembro que eu botei uma foto eu na Estátua da Liberdade, uma na Times Square e outra lá em Boston, eu perto da Universidade de Harvard. Enfim, é, quando eu cheguei, eu ainda cometi mais um erro, né? Pessoal, vocês acreditam que isso é típico da pessoa que não é, eu não sou um abusador, né? Então eu fiquei assim com aquela preocupação dentro de mim, sabe? Eu fiquei, poxa, talvez eu não deveria ter falado isso aqui, né? Não deveria ter falado e eu falei, eu não quero essa intriga, né? Aqui a gente trabalha, querendo ou não, de vez em quando tá juntos. Pessoal, eu peguei e escrevi mais um texto. Eu botei um texto nesse grupo. Até esse momento eu não estava ainda passando na minha cabeça de sair do grupo. Eu peguei e botei assim, eu falei, olha, pela manhã eu comentei uma publicação aqui do professor fulano de tal, né? Que ele botou aí e tal. Falei, mas aquilo foi só uma opinião, uma visão minha, um questionamento, né? Ninguém é obrigado a concordar ou acreditar na minha opinião. Eu falei, mas eu percebi que algumas pessoas aqui se sentiram ofendidas, se sentiram feridas. Eu falei, eu peço desculpa se eu feri, se eu ofendi. Eu falei, não foi a minha intenção. Mas assim, eu digo, eu quase nem participo. Eu falei, raramente eu quase não sou de participar, então eu vou continuar igual eu estava antes. Não falar mais nada, fique tranquilo, que esse assunto da minha parte jamais será tocado aqui de novo para evitar esse tipo de atrito, né? E, enfim, foi ali o meu pedido de desculpa. Pessoal, quando eu falo isso, novamente, essa Janaína retoma a fala e novamente me esculacha. Ela fez novamente um resumo do esculacho que ela tinha feito de manhã. Ela disse assim, não, você pode falar, você tem mais a que falar, sabe? Mas eu te digo assim, foi o que eu te falei de manhã, antes de você falar, você estuda.
sabe? Estuda, procura se informar para não ficar falando merda aqui, falando do que tu não sabe. A gente só pode falar alguma coisa, a gente só se expõe para falar alguma coisa quando a gente tem conhecimento, a gente tem propriedade, fundamento para falar as coisas, não para estar falando o que não sabe. Presta atenção. E outra coisa, faz o que eu te falei, vai procurar um tratamento psiquiátrico para você. Tu tá precisando de tratamento psiquiátrico e assumir o que tu gosta, que você gosta de homem, tá? Aqui você não engana ninguém que você gosta de macho. Pessoal, e ali, novamente as outras atrás. Aí foi a hora que eu resolvi sair do grupo. Sabe o que eu entendi? Quando ela me pediu para que eu falasse mais, ela falou, tem que falar, fale mais. Eu entendi que ela queria que eu, né, falasse mais, que era para poder, né, e eu percebi que ela estava me provocando muito para ver se eu esboçava uma reação agressiva. Eu, em nenhum momento, eu xinguei aquela mulher. Eu, em nenhum momento, eu fiz acusações contra ela, assim, jogar na cara coisas que eu sabia dos términos dela. Me veio várias frases na minha mente para me contra-atacar, mas eu fiquei, não vou atacar, né? Eu não vou mentir, foi doído isso aí, ó. Foi doído, um grupo com 40 pessoas e eu fui achincalhado, né? Eu fui humilhado ali naquele grupo. Nenhuma pessoa ali ficou do meu lado, nenhum deles ficaram do meu lado. Os que não apoiaram ela ficaram em silêncio. E eu preferi sair. Eu saí porque eu pensei assim, eu não vou baixar o meu nível, ao nível dela, né, para contender com ela. Se eu faço isso, ela pode usar isso contra mim, né? E também porque eu reconheci que se eu estava passando por aquilo ali, foi por culpa minha, né? Se eu não tivesse falado nada, eu não teria passado por aquilo ali. E saí do grupo, né? Saí para nunca mais voltar. Eu não volto mais, de forma alguma. Mas aí, meus amigos, hoje de manhã, quando eu cheguei na escola, tem uma professora que particularmente eu tenho um bom contato com ela. É uma mulher já casada, uma quarentona. É a única, é uma professora assim que acabou se tornando uma grande amiga, uma pessoa de minha confiança. Claro que a amizade se resume mais ali no âmbito escolar. Ela é casada, tem a família dela, eu não vou ficar tomando tamanha intimidade, né? Mas ali dentro da escola a gente conversa. Hoje de manhã eu contei para ela. Eu levei um lanche, fui comer, eu saí bem em cima da hora, não deu tempo de tomar café e deixei os alunos fazendo tarefa e fui conversar com ela. Aqui eu contei para vocês de uma maneira bem detalhada. Para essa professora eu contei de maneira mais resumida. E eu relatei para ela, e essa professora conhece demais ela. Fiquem tranquilos que essa professora ela não é da laia dessa Janaína, ela não é leve trás de fuxico, já conheço há muito tempo. É uma pessoa até de boa índole. Eu contei para ela, na hora que eu falei, quando eu dei ali o resumo, né, do que aconteceu, ela disse assim, ô Vitor, o que aconteceu aí foi que você tocou na ferida dela. Ela é uma pessoa extremamente tóxica, abusiva, grossa, estúpida. Te falo porque essa minha colega com a qual eu conversei, ela já ocupou cargo comissionado no órgão aqui da educação. E ela falou, olha, no tempo que eu assumi, eu passei foi quase 4 anos, eu era coordenadora, eu tinha um cargo bom lá em cima. Ela mesma depois pediu, né? Pediu para retornar a função dela mesma de concurso, né? Falou, na época que eu entrei, ela entrou também. Ela também foi, ela pegou um cargo de confiança. Cara, não teve essa pessoa que essa mulher não teve problema lá dentro, sabe? Briga, contendas e mais contendas. Aí começou a jogar nas escolas. Ela já percorreu várias escolas aqui na cidade. Por último veio para agora. Tu sabe por que ela tá em desvio de função? Porque ela está tomando remédio controlado. Ela está tomando remédio tarja preta. Isso aí que ela mandou tu fazer é o que ela já está fazendo. Ela disse, é porque tu não observava, mas dia de quarta-feira você está em sala, né? Ela vinha na quarta-feira planejar. Pessoal, lá é uma mesa, tem uma parede assim, tem uma mesa longa que fica 2 computadores com 2 impressoras. Ela falando, ela chegava aqui, em vez dela planejar, ela tomava um comprimido aqui na minha frente. Era uma coincidência, o meu dia de planejar era o mesmo dia dela. E ela deitava aqui debaixo dessa mesa e disparava chorando aqui debaixo da mesa. Chorando. Que a vida dela era uma infelicidade, que ela falava da filha, que a filha tá dando muito trabalho na escola, que ela não tá dando conta de cuidar sozinha da filha, que os machos não querem ela, que tá muito carente, que já teve 2 casamentos. Ela falou, olha, o primeiro marido dela... Ela falou... A colega disse assim, tu conheceu o primeiro marido dela? Eu falei, não de ter amizade, mas de vista, das redes sociais, eu sei que era um médico.
Doutor fulano de tal, ainda lembro o nome dele. Ela disse, cara, o homem não suportou conviver com ela, separou. Ela disse, eu não sei se você sabe, mas ele foi embora daqui. Hoje esse médico já é casado com outra mulher. O cara entrou, foi na justiça. Direto ele vinha pra cá. Ele vinha com um advogado aqui. Foi várias audiências com ela. Foi na época que teve esse... Desde que houve esse processo, foi quando ela começou a tomar remédio controlado, que ela entrou numa crise. Por quê? Porque a pensão que o médico paga, a pensão alimentícia que é paga para a filha dela é uma pensão gorda. É uma grana boa. Tu acha que ela tem ela tem uma vida, vamos dizer assim, mais ou menos só com salário de professora? Não é, é a pensão alimentícia que ela recebe do ex-marido. E o médico fez de tudo, o médico provou na justiça, tentou provar com o advogado e tudo, que ela é perturbada, que ela não tem a menor condição de criar uma criança. Implorou, tentou de tudo. Era para tirar, ele queria tirar a guarda dela. E o juiz não deixou. O juiz, lá no dia, quando, tipo assim, na última audiência lá, né, que já era para dar a sentença final, não, a guarda é dela, a filha é dela. Você vai ver nas datas combinadas, mas a criança vai continuar com ela. E aí o pai não conseguiu a guarda, né? Ela falou, eu não sei, daqui talvez nas férias esse pai vê essa filha, né? Essa professora me contou que diz que a menina, a filha dela é o capeta, é muito danada, diz que semanalmente, ela já me contou aqui que toda semana ela é chamada na escola por conta de malcriação da filha. Depois ela casou-se com um policial. Ela falou, eu falei, o policial eu conheci, lá da academia, eu tive amizade com ele. Ela disse, aquele policial foi casado com ela 1 ano e pouco, separou, pois ela falou, na época a gente trabalhava juntas, teve um tempo, eu tinha contato com ela. Ela falou, ela tentou destruir a carreira desse policial. Ela foi lá, ela fez falsa acusação. Ela foi no... Porque existe a justiça militar, né? O militar ele não é julgado na justiça comum. Ela procurou lá o alto comando da justiça militar e acusou ele de violência doméstica e de uso de droga, que ele era usuário de droga. Só que ela foi desmascarada, porque ele fez todos os exames, não se comprovou que ele... nada no sangue, né? Que ele fosse usuário de drogas. E com relação à violência doméstica que ela acusou, tipo assim, não tinha provas, não houve nenhuma prova, ela não tinha hematomas, não tinha nada. Então assim, ele não perdeu, mas ela, com essas palavras, essa minha colega falou, ela disse, eu não vou sossegar enquanto eu não destruir ele, enquanto eu não destruir, enquanto eu quero ver ele na sarjeta, eu quero ver ele no chão. Pessoal, quando essa minha colega falou isso pra mim, eu respondi a ela, eu digo, meu Deus do céu, eu me expus um grande risco aqui, porque eu falei, ainda bem que lá no momento que eu argumentei com ela, eu não baixei o nível, eu não xinguei ela, eu não ofendi, eu não acusei, eu não falei nada, na verdade, a minha fala com ela foi numa tentativa de apaziguar, foi pedindo desculpa, me retratando, olha, não foi minha intenção te ofender. Eu falei, na pior das hipóteses, se ela de repente pegar a minha fala para querer me denunciar na justiça, e tem muitos casos assim, né, na justiça, que se pede uma retratação. Não, mas a retratação já foi feita aqui. No próprio grupo lá, eu pedi desculpa se eu tinha ofendido e tudo, né? Então, assim, eu acredito que não daria nenhum problema para mim. Mas, assim, meus amigos, mais uma vez aqui, eu fiquei perplexo, assim. Aqui fica como uma prova para vocês o tanto que... Assim, são contextos muito perigosos. Ontem eu estava conversando com um inscrito meu, que hoje, assim, ele é um grande amigo, assim, pessoalmente. Eu até já falei que mais pra frente eu vou encontrar com ele lá pelo Nordeste, é um nordestino, cara, muito gente boa, e ele me contou ontem uma experiência recente, que ele passou recente. Ele falou, cara, eu passei por uma igual a essa que você passou, só que não foi no grupo de WhatsApp, foi num barzinho, numa coisa. Ele tava tomando lá uma cerveja e um amigo dele, aí surgiu uma situação de umas mães solteiras, umas 3 mães solteiras lá. E era de gente assim do meio dele, tipo, um era ex-mulher de um primo, a outra era mãe solteira, ex-mulher de um conhecido dele, e tava essas mulheres lá. Ele me contou a história todinha aqui, aí ele falando que de repente veio uma pergunta para ele, fulano, tu tinha coragem, fulano, de assumir uma mãe solteira, de casar com uma mãe solteira e criar o filho, porque fulano de tal fez isso. Ele fez isso e tá lá criando. E esse meu inscrito disse que botou um sorriso e falou, mas com certeza, na hora, claro que eu assumo. Eu só não assumo agora, porque eu tô estudando para um concurso, né? Eu não posso assumir agora porque eu dependo de estudar para um concurso.
Mas assim que eu tiver estabilizado, se eu encontrar uma mãe solteira, mas é com todo amor, com todo prazer, eu caso, eu assumo, eu crio os filhos dela como... Aí o escrito disse assim, ó, Vitor, eu falei assim, não deu nenhuma briga, não deu... Nossa, ainda fiquei, foi bem visto. Ali na hora, elas super se agradaram ali na minha fala. Falou, de repente se eu faço igual tu fez. Não, jamais assumo uma mãe solteira, que era a distância de mãe solteira. Minha amiga treta estava arrumada. Iam me xingar, me esculhambar, me chamar de machista, disso e daquilo. Então foi um conselho que ele me deu, ele dissimula em qualquer situação que você tiver. Ele falou, se eu tivesse nesse... tipo assim, na opinião dele, ele disse que ia zoar muito com essa mulher. Eu preferi não, né? Mas seria tipo assim, de repente, né? Se uma situação dessa se repete, ao invés de eu fazer esse questionamento, eu ter dissimulado. O certo é não falar nada, né? Mas se queria falar, rapaz, mas realmente, coitada dessas mães solteiras, ó. Coitada delas, ó. Mulher, elas precisam mesmo. Temos que criar mais lei para esses pais assumir a paternidade, porque, meu Deus, são muito coitadas essas mulheres. Tô pra chorar aqui de tanta pena, né? E aí esses homens têm que ser arrochados. Tem que arrochar esses pais, né? Para poder criar. Como é que pode? O pai gera um filho e não quer participar? Deixar só nas costas da mãe? Tipo assim, falar... Com certeza, se eu tivesse falado isso aí, não teria dado nenhum problema, né? Mas eu fui falar a verdade. É aquela coisa, né? A mentira sempre ela é bem recepcionada. Ela é bem aceita. Mas a verdade causa ódio, né? Gera muito ódio. Mas enfim, meus amigos, era isso. Era um desabafo que eu queria ter compartilhado aqui com vocês. Meu muito obrigado aí a todos que ouviram e se quiserem, comentem aí, tá?